Hoje eu quero bater um papo com você de uma das grandes virtudes do ser humano. Ela, quando bem praticada, bem colocada, ela abre portas. Mas quando mal praticada, quando mal colocada, ela fecha as portas, termina relacionamentos, cria conflitos na sociedade. Eu estou falando da comunicação, mas dentro da comunicação eu estou falando saber ouvir. O mal de muita gente é que ela não sabe ouvir. Ela até sabe falar, mas ela não sabe ouvir. Diz que a gente tem uma boca e dois ouvidos, que é para ouvir o dobro do que fala, né? Então, você sabe que às vezes quando você ouve mal, você devolve mal para as pessoas porque você interpretou mal. A comunicação tem uma coisa que é o seguinte: quando a pessoa fala, eu estou ouvindo, aquilo vai captando, minha mente vai captando e vai formando um filme na minha cabeça. Meus olhos estão vendo gestos que a pessoa está fazendo, o ambiente, aquilo vai formando uma imagem na minha cabeça, e essa imagem eu torno ela em som e devolvo para a pessoa. Agora, se eu captar mal esta imagem, eu devolvo mal. Eu formo uma imagem, formo um som e devolvo mal para a pessoa. Como que eu faço para captar bem? Primeiro, ouvir bem. E ouvir bem está no ato de ter paciência para ouvir. Eu não posso achar que quem vai falar, eu tentar adivinhar. Ah, é fulano que vai falar, já sei o que ele vai falar. Não, você não sabe. Não, eu já conheço. Olha, ele vai falar disso e você escuta mal e já devolve em cima. Já pega um caminhão de pedra e joga em cima da pessoa. Não, escuta. Deixa ela falar. Se você não entendeu, pergunta para a pessoa. Escuta, é isso mesmo que você está querendo dizer? Faça ela repetir. Repita para a pessoa, para você entender bem. Porque você entendendo bem, agora você responde certo. Então, quando você está num debate, quando você está conversando com as pessoas, procura primeiro ouvir bem o que a pessoa está falando. Tenha paciência para ouvir. Uma vez que você ouve bem, você pode responder bem, ou você vai ver se vale a pena responder ou não responder. Então, o grande segredo da comunicação, primeiro, é aprender a ouvir. Escuta bem o que a pessoa está falando, tá? Não atravessa, não responda, não corte as pessoas. Às vezes na comunicação você percebe que tem gente que tem maneira de atravessar, né? Tem duas pessoas conversando e ela vem e entra parecendo um trem, uma locomotiva no meio da conversa com um assunto que não tem nada a ver, todo mundo olha um para a cara do outro e fala, e daí? Pá, né? Essa pessoa chegou aqui, né? Aquele que chega e já quer sentar na janela sem saber o que é. Então quando você entra num ambiente que tem pessoas se conversando e você ainda não pegou bem o assunto, fica um pouco em silêncio perto. Vê o que as pessoas estão falando, vê se cabe você no assunto, se não cabe. Se não cabe, você não precisa falar, entendeu? Dá uma olhada ali, presta atenção, cabe você no assunto, você está familiarizado com aquele assunto, você entra com a sua opinião. Agora tem uma coisa importante, não entra contestando o que todo mundo está falando, porque você já chega bloqueando o papo com você. Você já viu aquelas pessoas que quando chegam no ambiente, todo mundo levanta e vai embora? Ou muda de assunto, sai de perto? Porque aquela pessoa é inconveniente, porque o diálogo dela não abre portas, o diálogo dela fecha as portas. A comunicação mal feita tira você do seu emprego, tira você de uma dinâmica de grupo para conseguir um emprego, tira de você uma promoção, tira de você um relacionamento amoroso. Que a comunicação, o grande erro da sociedade está em comunicar. A gente não tolera o que o outro fala, então a gente já vai dando porrada, sabe? Não tem paciência para ouvir, para se comunicar, para falar direito. Se não precisa falar, não fala. Se você está num ambiente, você começa a ver que um diálogo está pesado e você quer sair fora daquele diálogo, eu faço o seguinte, falo, onde é o banheiro aqui? Deixa eu dar uma idinha no banheiro e vazo. Não preciso ficar naquele ambiente pesado, naquela, sabe, saio fora, vou para outro lugar depois, enfim, a hora que baixar a tempestade eu volto. Isso chama comunicação sem ruído. Você não precisa ficar, sabe, se desgastando, debatendo, mostrando que você sabe mais do que os outros. A briga não é mostrar quem sabe mais, é se comunicar bem, é diferente. Você não precisa mostrar, eu sei mais que você, eu sou melhor que você. Não, você não precisa fazer isso. Quem fala muito, fala besteira. Quem fala muito acaba expondo a sua podridão, a sua fraqueza, acaba expondo a sua falta de inteligência. Lá na roça nós temos um ditado que diz o seguinte: quem fala muito dá bom dia a cavalo. Ou quer dizer isso? O que eu quero dizer com isso? É que quem fala muito acaba expondo o que não precisa. Acaba mostrando sua fraqueza, suas fragilidades. Então,
pega mais leve, vai mais devagar com o andor, presta atenção no que as pessoas estão falando e cuidado, você não precisa gritar com as pessoas. Você já viram que tem gente que quando começa a dialogar, ela grita, porque quem grita, eu costumo dizer o seguinte, quem grita na comunicação, falta a ele três coisas. Ou ele não tem argumentação, então ele grita para se impor sobre as pessoas, ou ele não tem razão, então ele quer ganhar no grito, ou ele não tem educação. Ou não tem razão, argumentação, ou educação. Porque quem tem, dialoga. E aí tem uma coisa importante, quando você estiver comunicando e alguém estiver gritando, fale mais baixo do que ela. Olha para a pessoa e fala com voz firme, mas mais baixo do que ela. Abaixo do tom, porque baixar o tom não quer dizer que você é menor do que ela, quer dizer que você é mais equilibrado, que você é mais educado, que você tem melhor controle emocional. Então fala mais baixo. Deixa a pessoa gritar, está gritando, gritando. Enquanto ela está gritando, ela está se expondo à sua fraqueza, e você fica ouvindo. Aí você consegue raciocinar para dar resposta. É a mesma coisa o vendedor. Talvez você seja vendedor e você quer convencer o teu cliente falando. Não escuta. Aprenda a fazer perguntas. Porque quanto mais você pergunta, mais você arranca do outro o que ele pensa. E quanto mais ele se tira do outro que ele pensa, melhor você consegue responder e se comunicar. Então pergunta mais. Escuta, é isso mesmo que você está querendo me dizer? Escuta, eu entendi isso, foi isso mesmo? Você pode repetir para mim? E a pessoa está falando e ela está expondo, e você está aqui captando, e agora você consegue responder para a pessoa. Então, são pequenos detalhes que podem ajudar na sua comunicação. Num debate, faça o mesmo. Num debate, deixa a pessoa falar primeiro. Porque quando ela fala, você consegue entender o que ela quer. Entendeu? Agora que você entendeu, agora você sabe como responder. Mas não interrompa a pessoa. Deixa ela falar. Deixa ela falar. Quanto mais ela fala, mais você conhece, mais ela se expõe e melhor você consegue se comunicar. Outra coisa importante, quando você está falando ao telefone, não grita. Você já viu que tem gente que está falando no telefone e ela grita, o outro tem que colocar o ouvido longe, assim, porque aquele chega, dói no ouvido. Não, isso não é comunicação, isso é aberração. Você não está aí para berrar, você está para se comunicar. Então, fale baixo. Aliás, se estiver em lugar público, as pessoas que estão por perto não precisam saber o que você está falando. Sabe aquelas pessoas que você está no trem, você está no avião, você está no aeroporto, você está na rodoviária, você está na rua, você está em um ambiente, seja onde for, e ela começa a falar alto, e ela começa a contar alto, e começa a brigar alto no telefone, e começa a expor, começa a falar mal dos outros alto no telefone, e você começa a saber de tudo que está acontecendo na vida dela, onde ela mora, de com quem ela convive, quem ela gosta, quem ela não gosta, o que ela comeu. As pessoas não precisam saber. Fala só para você, fala baixo. Se tem que falar algo, dá licença, deixa eu sair um pouquinho, sai do ambiente e fala. Isso chama comunicação. Melhore a comunicação, que você vai ver quantas portas vão se abrir para você. Muita gente perde promoção no trabalho por se comunicar mal, por falar as coisas pelas metades, se não se preparar para falar. Você quer falar uma coisa para as pessoas? Para primeiro, o que eu quero falar com fulana? Pensa, elabora a sua ideia, seu plano, e vai lá e fala com a pessoa. Eu quero pedir aumento? Por que eu quero pedir aumento? Pensa, elabora e vai lá e fala. E saiba de uma coisa, na comunicação, quando alguém diz não para você, nunca encare um não momentâneo como um não para sempre. Porque às vezes a pessoa pode falar para você não, mas não agora, amanhã já não é mais este não. Aprenda então a ouvir o não momentâneo. Não encare todos os nãos da vida como um não para sempre. E mais uma vez, paciência ao se comunicar. Para fechar, certa vez tinha um casamento, sabe esse casamento rico, com muita gente, muitos convidados, 20 padrinhos, 20 casal de padrinhos para cada lado, para ganhar muito presente, sabe? A igreja lotada, e tá lá o casamento rolando, e o padre, aquelas pessoas, todo mundo olhando para a cara do noivo, da noiva, a roupa dos padrinhos, quem tá mais bonito, quem tá mais feio, o outro tá lá rindo, eu fui convidado para a festa, você foi convidado só para a igreja, sabe essas coisas que rolam no casamento ali? E de repente o padre pergunta para a noiva, é de livre, espontânea vontade que você quer casar com João das Quantas Silva Ferreira de Araújo? E a noiva diz, sim.
E aí, quando ele começa a perguntar para o noivo, o padre observa que vem vindo lá no fundo da igreja uma moça com uma criança no colo. E ela vem vindo andando no corredor. E o padre olhou para a moça e parou de perguntar e ficou pensando, ela vai estragar o casamento. Quando a noiva viu que o padre estava olhando no corredor, ela olhou para o corredor também e já pensou, esse safado tem filha fora com outra pessoa e nunca me falou. E já com raiva, ela já deu um pisão com aquele sapato de salto fino no pé do noivo. Quando o noivo gritava, falou, cala a boca, e ele ficou quieto. E os padrinhos do lado da noiva já falou, eu sabia que esse cara era sem vergonha, não respeitou a noiva. Olha, aí tá casando com ela, disse que a ama, e lá deixou uma outra com um filho no colo. E aí começou aquele zum dentro da igreja, e todo mundo olha, e o cara é safado, ela tem filhas, e não sei o que, e vem vindo, e a moça vem vindo com a criança no colo para frente do altar. O padre, já desesperado, pergunta para a moça, moça, você tem alguma coisa contra esse casamento? E a moça disse, não, padre, eu só estou vindo aqui para frente, é porque lá atrás está um barulho danado, eu não estou conseguindo ouvir o sim dos noivos, então eu só vim para frente para ouvir o sim dos noivos. Paciência, é só um sim, não precisa criar esse tumulto todo. Pergunta o que vai acontecer, o que está acontecendo, para você não precipitar na sua decisão. O que está acontecendo? Você pode me falar o que está acontecendo? Que pode não ser o que você está pensando, e você dá uma resposta atravessada e não é o que você está pensando. Estragou um relacionamento, um casamento, um trabalho, uma amizade, por uma resposta. Aí você tem que sair catando caco e consertando tudo. Pensa nisso que eu estou falando, ok? Esse é o nosso vídeo da semana. E espero que você tenha gostado e melhore a sua comunicação, tá bom? Até semana que vem. Tem mais. Não esqueça de se inscrever aí no meu canal se você estiver assistindo no YouTube. Se estiver assistindo em outros canais, entra lá no meu canal no YouTube, Nestor de Almeida ou Cabeça que Pensa. Nas duas vai cair no mesmo canal. Se inscreva lá, aperta o sininho, tá? Para quando eu postar outro vídeo você ficar sabendo. Compartilhe o vídeo, compartilhe o vídeo. Abraço!